Bacurau é o quê? Que significa? É um pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Ah. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é bravo. 19 de junho de 1889. Nessa data, o cineasta Afonso Segreto registrou as primeiras imagens em movimento do nosso país. Com essas imagens, uma paisagem do Rio de Janeiro visto do mar, foi inaugurado o cinema brasileiro. E é por conta disso que, em 19 de junho, o Brasil comemora o Dia do Cinema Nacional. Aqui no Like a gente comemora o cinema nacional o ano inteiro, mas nesse maratona eu vou te dar 10 dicas para você ficar atualizado com o que o cinema Made in Brazil tem feito de melhor. Por isso a seleção que eu vou te apresentar vai focar nos últimos 10 anos. Atenção, eu vou dizer os filmes em ordem cronológica, para depois você decidir quais são os melhores da lista para você ver primeiro. Preparado? Então partiu maratona. E a gente começa com a segunda parte de Tropa de Elite, que se passa 13 anos depois da primeira. Wagner Moura, agora o Coronel Nascimento, é afastado do BOPE por conta de uma operação que deu errado. Mas ele vai parar na inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado e vai descobrir que o sistema acaba escondendo muito mais podridão do que ele imaginava. E assim ele descobre que, realmente, o inimigo agora é outro. Se antes o capitão ou coronel Nascimento combatia traficantes, dessa vez a luta é contra a milícia, o que aliás também é o tema do próximo filme dessa maratona. E esse olho sério? Tá certo com segurança, é isso? Se brincar, eu enxergo melhor do que o senhor. Gostei do cara. Esse drama de suspense marcou a estreia do pernambucano Kleber Mendonça Filho na direção de longas de ficção. Ganhador do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de Melhor Roteiro Original, Kleber Mendonça Filho conta a história da instalação de uma milícia numa rua de classe média na zona sul do Recife. O terceiro filme nessa maratona é de outro diretor pernambucano, Hilton Lacerda, que tinha sido roteirista de filmes como Árido Movie. Ele assumiu o comando do set em Tatuagem. Tatuagem de 2013, mas se passa em 1978, ainda na ditadura militar. Duas linhas narrativas se cruzam na trama. Uma é do agitador cultural Clécio Vanderlei, um personagem vivido pelo Irandir Santos. Maravilhosamente, ele tem ex-mulher, filho e lidera a trupe teatral Chão de Estrelas. A outra história é do jovem soldado Fininha, papel do Jesuíta Barbosa. Militar, todo certinho. Fininha tem a vida transformada quando assiste a uma apresentação de Clécio no Chão de Estrelas. Os dois se envolvem e aí acontece a colisão entre os mundos da repressão e do anarquismo libertário. Que esse cara tem me consumido, a minha tudo que eu quis. Mistura de drama e suspense policial, O Lobo Atrás da Porta tem roteiro e direção do paulistano Fernando Coimbra. O filme se baseia numa tragédia real, é o caso da Fera da Penha que chocou o Brasil. Milian Cortais e Fabiola Nascimento formam um casal, Bernardo e Silvia. Quando a sua filha desaparece, eles vão até a delegacia e são interrogados pelo delegado, vivido pelo Juliano Casarré. Os depoimentos são contraditórios, a investigação vai desembaraçando uma teia de mentiras, paixões, ciúmes e vingança. Que você tá louca? Tá me assustando. Você comprou uma arma pra quê? Pra que você comprou uma arma? E continuando nossa maratona 10 filmes para comemorar o Dia do Cinema Nacional, nós vamos de Casa Grande, que aborda a questão dos privilégios de classe numa elite decadente do Rio de Janeiro. Suzana Pires e Marcelo Novaes interpretam o casal da alta burguesia carioca que tá falindo, mas não perde a pose. Eles cortam gastos, eles tentam esconder a crise que estão vivendo, mas o aperto começa a afetar diretamente os seus filhos. E quando a bolha estoura, os jovens vão se libertar daquela superproteção dos pais e vão conhecer uma nova realidade. Conheci uma garota. Qual o nome dela? Luísa. Luísa. Nome de gente rica. É, mas eu acho que ela não é rica, não. Outro longa da lista que também lida com o abismo social entre classes é Que Horas Ela Volta. É escrito e dirigido pela paulistana Ana Muylaer. Na pele da pernambucana Val, Regina Casé se mudou para São Paulo para trabalhar numa casa de família. Ela batalha por uma vida melhor para sua filha, Jéssica, papel da Camila Márdila. Passado algum tempo, a Jéssica liga dizendo que precisa prestar vestibular na cidade e vai ficar com a mãe. Assim que ela chega, a jovem se revolta com a postura subserviente da mãe e questiona a ordem das coisas na casa dos patrões da Val. Eu moro no serviço. Me acalma, me acalma. Vamos levantar a casa dos outros. Outro longa sobre choque de realidades é Praça Paris. Esse filme levanta a questão: qual é o limite da empatia?
Grace Passou vive Glória, é uma sensorista da UERJ. Joana de Verona faz uma terapeuta portuguesa, que também está na UERJ, só que para fazer pós-graduação sobre violência. A Joana inicia uma relação de terapeuta e paciente com a Glória, então durante as suas sessões ela fica sabendo que a moradora do Morro da Providência é filha de um pai que abusou dela na infância. A estrangeira vai testar os limites da própria curiosidade antropológica diante de uma cidade tão desigual, tão hostil e em constante transformação, como é o Rio de Janeiro. Oi, doutora. Tá tudo bem com você? Tá dormindo tranquila? Glória, eu decidi que o nosso trabalho vai parar aqui. A doutora tá com medo, é? Medo de mim? Do suspense, vamos pro thriller de terror O Animal Cordial. O filme todo se passa num restaurante de classe média em São Paulo. Ali a gente vê a dinâmica entre a clientela bem heterogênea, o dono do estabelecimento, os seus funcionários, até que o lugar é invadido por 2 ladrões armados. E Murilo Benício vive Inácio, o dono do restaurante. É um chefe cordial. Só que ele tá pressionado até o limite e ele vai mostrar o que se esconde por baixo daquele verniz de civilidade. Passa tudo! Vamos! Passa a grana do caixa do copo! Baixa a cabeça! Passa a porra do dinheiro que ninguém tá de brincadeira aqui, tio! O que é que tá acontecendo aqui? Pesou a maratona, né? Então tá, pra dar uma aliviada, que tá um drama familiar pra lá de sensível. Esse é direito, meu batom. Tô bonita, Fernando. Só os cílios, que tamanho, Meu cílio? Em Benzinho, a Karine Telles que fez Que Horas Ela Volta e Bacurau, aqui ela faz a Irene, que vive as alegrias e as ansiedades típicas de uma mulher comum de classe média. O filho mais velho foi convidado para jogar handebol na Alemanha, e isso rende a ela uma baita angústia. Ainda por cima, ela tem que dar força ao marido, que é o personagem do Otávio Miller, que atravessa uma crise profissional. Agora, já que eu falei de Bacurau, vamos falar de uma Karine Telles, então, completamente diferente nesse filme. Esse drama de suspense foi escrito e dirigido pelo mesmo diretor de O Som ao Redor, é o Kleber Mendonça Filho, junto com o Juliano Dornelles. Os moradores de Bacurau descobrem que o seu pequeno povoado, localizado no sertão brasileiro, literalmente sumiu do mapa. Isso coincide com a chegada de estrangeiros misteriosos, que são praticantes de um esporte radical que pode colocar em risco a vida naquele lugar. O resultado é um filme vibrante, mas ao mesmo tempo profundamente brasileiro. É uma espécie de cruzamento de Glauber Rocha com Quentin Tarantino e que diria poderia ter sido a inspiração para a 3ª temporada de Westworld. Essa é a nossa dica de uma maratona de 10 filmes para comemorar o Dia do Cinema Nacional. Então se aboleta aí no sofá e deixa o cinema brasileiro te oferecer o melhor da sua produção nos últimos 10 anos. Acredita em mim, você não vai se decepcionar. A gente tá sendo atacado. Eu não paro de pensar no próximo espetáculo, Paulette. Indecência e luminosidade, pecado. A praxis do improvável junto à epifania da desordem. Eu acho que o mundo vai desabar hoje.